continuo na faculdade, acredito estar perto de se formar, e ontem uma cena com você lá na UFRN chamou a atenção e ganhou as redes sociais. Tinha uma faixa na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no setor de jornalismo, festejando o comunismo, Karl Marx. Você não gostou, você se sentiu agredido naquela apologia ao comunismo e foi lá e tirou a faixa. Você tirando a faixa, isso deflagrou ações ríspidas de estudantes que tinham colocado a faixa para com você e de você para com os estudantes como defesa. Você acha que fez certo em tirar essa faixa e provocar essa polêmica? Ô, BG, quero começar falando que algumas pessoas da imprensa, né, como eu trabalho com vocês, sabem que eu assessoro um deputado federal e aí noticiaram que assessor do deputado é hostilizado. Eu queria dizer que dentro do muro da universidade eu sou estudante de jornalismo e fora da universidade eu sou assessor, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. A hostilização foi uma atitude de estudante para estudante, né, se é que pode chamar eles de estudante. Então o que aconteceu é que desde o início do semestre, no corredor do setor 2, né, o famoso setor 2, bem famoso, colocaram uma faixa enorme fazendo apologia ao comunismo e pedindo o exercício do comunismo no Brasil. Um grupo de estudantes chamado Faísca Revolucionária. Faísca já demonstra o quanto pequenos são. E aí, eu, desde o início do semestre, passo por ali toda vez que eu vou para aula, e aí tem uma hora que eu disse, rapaz, eu não posso admitir isso, porque o comunismo é um regime totalitário que é pregado como utopia na universidade por professores, alunos, coordenadores, como um regime que vai dar igualdade para todo mundo. Mas, na verdade, a única igualdade que o comunismo exerce é a igualdade de número de mortes e de fome, pobreza e miséria. Enquanto os seus líderes, aqueles que aplicam o comunismo, têm riquezas bilionárias, trilionárias. Então, isso me incomodou em respeito às vítimas contra essa ideologia nefasta que é o comunismo, que aí, eu fiz um vídeo antes, né, fazendo a manifestação, a minha intervenção, eu filmei e disse que o nazismo matou 7 milhões de pessoas, deve ser rechaçado, deve ser ignorado, deve ser refutado em todos os lugares. Já o comunismo, que matou 110 milhões de pessoas, é festejado e é apregoado dentro da universidade. Qual o critério que existe? Então, quando eu tirei a faixa, eu disse, não, tinha um aluno de história lá e falou, eu sou aluno de história, eu disse, tá bom. Quantas pessoas o comunismo matou? Ele disse, eu não sei. Eu disse, então nem vou debater com você, cara. Você é aluno de história, ainda nem estudou isso e já está fazendo faixa em apologia, ou seja, eu percebo que... Tá, a apologia era a Karl Marx, eram frases de não, Karl Marx? Não, ao comunismo. Ou era o comunismo? Ao comunismo. Estava escrito, na verdade. Eu não lembro, mas eu mandei a foto para o redator aqui da 96, que publicou ontem, né, para o William Medeiros, que estuda comigo. O William estava comigo na hora, né? Ele nem sabia. Ele fez, rapaz, não faz comigo não, porque eu como jornalista... Deixa eu fazer uma pergunta para já a gente ser bem claro. Você é candidato a alguma coisa este ano? Nada, né? Nunca fui candidato. Eu tô perguntando isso. É filiado? Eu sou filiado, cara. Eu sou filiado ao PSL, que hoje é a União Brasil. Mas por filiação em 2018 eu trabalhei na campanha, né? Eu era videomaker do PSL e aí por aglutinar assinaturas eu me filiei ao PSL. Não, mas deixa aí eu fazer só uma ponderação. Não sou candidato. Fazer só uma ponderação para ficar muito claro. Essas posições de Rodrigo, ela não é de hoje. Já teve há alguns anos atrás 2016. Uma reunião na UFRN em 2016, onde os alunos de esquerda e o centro acadêmico convocaram uma reunião de estudantes e Rodrigo foi com um pequeno grupo de alunos que não concordavam com essa grande com essa grande parte da manifestação, e eles foram, quando eles foram dar a opinião deles na época, pediram a palavra para contrastar com aquilo que estava sendo apregoado nessa reunião política estudantil. Eles tentaram colocá-los para fora da reunião. Foi isso? Hostilizados. Então, assim, só para reafirmar, você justifica a sua atitude de retirar a faixa do pessoal que tinha colocado, fazendo um paralelo, que se aquilo fosse uma defesa do nazismo ou de Hitler, estava massacrado quem fez. Exatamente. Pois para fazer de Stalin, do comunismo do início do século XIX, pode acontecer, isso? Exatamente. E eu defendo, viu, Bruno, antes de você falar, eu não defendo a extinção do pensamento da esquerda. O que eu defendo é a extinção da hegemonia. Porque é o que acontece hoje? Se você vai com um pensamento anti-esquerda na sala de aula ou em qualquer lugar da universidade, você é hostilizado. Eu já tomei nota baixa de professor porque eu disse que o MST era uma organização criminosa. Enquanto isso, tem professor que dá aula com a camisa do MST. Você tomou nota baixa por isso? Por isso.
Isso você tem alguma comprovação? Aconteceu isso? Outras pessoas viram isso? Tava em apresentação de trabalho, vou contextualizar. Um aluno estava apresentando trabalho sobre os indígenas. E ele, ao entrevistar um cacique indígena, o cacique disse: o homem branco vem aqui na minha terra, faz festa e não me convida, eu sou o dono da terra. Eu disse: bela analogia. Eu pedi a palavra, professor, posso falar? Ele disse: pode. Essa analogia também não poderia se aplicar ao MST, que entra na propriedade privada, faz a festa, depreda e não convida o dono da propriedade. Aí ele fez: você quer dizer o quê? Que o MST é igual ao homem branco? Eu disse: não, o MST é pior, ele é terrorista, porque ele vai armado, ele vai com foice, com enxada e acua o dono da propriedade privada para tomar a terra que não é dele. Rodrigo, você consegue então separar as coisas e dizer que isso aconteceu apenas porque estava dentro do ambiente da universidade, ou fora você teria uma atitude parecida? Eu acho que a sociedade brasileira tem que parar de relativizar tudo aquilo que é nocivo. Aos poucos, a gente vai engolindo mosca, depois a gente começa a engolir um boi. Então, tudo aquilo que, em respeito às vítimas, tanto de nazismo, comunismo, ou qualquer regime totalitário que matou milhões, deve ser rechaçado na sociedade brasileira. Tudo, em qualquer lugar. Rodrigo, a frase dizia o seguinte: que as classes dominantes tremam a ideia de revolução comunista. O que matou no comunismo não foi o comunismo em si. Foram pessoas que comandavam o regime. Então é importante a gente diferenciar o que são as ideias, porque o capitalismo, por exemplo, se a gente fizer uma comparação com o capitalismo, que é o regime vigente, antagônico do é o regime vigente, isso. Independente de ser antagônico ou não, é o regime vigente. Isso. Ele mata bastante, porque mata de fome, mata de várias formas. A diferença é que não há a violência do confronto. O que eu estou querendo dizer aqui... No comunismo tem a violência do confronto. Tem, muitas vezes tem a violência do confronto, sim. O que eu estou querendo dizer aqui, e aí não é necessariamente querendo contrapor, é muito mais para colocar que o problema não são as ideias. O problema é como as pessoas executam as ideias em determinadas oportunidades. Concordo. A gente vê isso, por exemplo, em relação à religião. A Igreja Católica matou muito durante a Idade Média na Inquisição. Correto. As cruzadas. Então... E a gente precisa ter essa noção de que o problema não são as ideias, são as pessoas. Sempre vão ser as pessoas. Mas a frase está colocada aqui e eu te pergunto de maneira muito objetiva. Você, enquanto estudante, será que a decisão individual de retirar uma faixa colocada por outra pessoa cabia a você? Não cabia o caminho mais correto ou mais adequado dentro da estrutura social e de regras da universidade? Não seria fazer, de repente, uma denúncia, uma reclamação formal para tentar buscar esse caminho e evitar, por exemplo, esse confronto? E outra, eu vou refazer a minha pergunta. Você tiraria a faixa se fosse em outro lugar? Tiraria. Eu vou responder a sua última pergunta, vou voltar lá no início. Tá. Isso que você fez, Bruno, é uma relativização, mais uma vez, do comunismo. Não, mas peraí. Deixa eu terminar. Rodrigo. Eu vou te responder. Eu não estou aqui para te debater mas contigo. eu vou te responder. Eu fiz uma pergunta objetiva. Eu queria que tu respondesse a mas primeira antes da pergunta você fez uma colocação. Sim, e eu quero contrapor sua colocação. Não, mas eu não estou aqui para debater com você. Contrapor sua colocação. Não, tu está aqui para ser entrevistado. Eu sei, eu vou responder dentro da sua colocação. Dentro da sua colocação. Eu não estou aqui para debater contigo. Eu não vou debater com você, mas você levantou algo que na prática não existe. Essa ideia de o comunismo é só uma ideia. O que é que eles fazem? O comunismo deu errado porque até hoje não foi executado na íntegra. Isso é o que eles fazem para relativizar. Mas Che Guevara matou muita gente. Não, mas não era o comunismo real. Mas Maduro está matando agora de fome e de miséria. Mas não é o comunismo real. Ainda não é esse o comunismo que Marx pregou. Quando é que vão acertar, então? Vão tentar matar... Mas onde é que é comunismo hoje no mundo? Onde é que está comunismo hoje no mundo? A China, a China definitivamente não é um país comunista. Posso falar? A China, ela é um comunismo no que tange ao regime de governo que cerceia a tua liberdade, é totalitarista, ela detém os teus meios de propriedade privada, mas ao contrário disso, ela é uma das maiores capitalistas do mundo. Mas o regime interno da China, ela é comunista. Não existe isso. Então, o comunismo existe no Brasil? Oi? Comunismo existe no Brasil? Claro que não existe. Mas existe um partido comunista. Sim, são coisas diferentes. Mas a minha pergunta tu não respondeu. Posso responder a pergunta dele? Posso. Você é a pessoa certa para tirar a faixa? Cabia. Vou responder isso. Quando eu tirei a faixa, um dos alunos falou assim você não pode tirar essa faixa. Eu perguntei, por que eu não posso tirar? Ele fez, porque a faixa pertence aos estudantes. Eu disse, prazer, eu sou estudante. Outra coisa, você perguntou, por que você não fez uma denúncia? Sabe por que eu não fiz uma denúncia? Porque você, como ex-aluno da UFRN, sabe que as organizações
da UFRN são complacentes com esse tipo de atitude. Ou seja, a regra só vale para o outro, não vale para Só você. vale, é isso que eu defendo na universidade. Não, a regra não vale para você. Não vale, porque eu sou o pensamento antagônico. Se fosse uma faixa do nazismo, fazendo um exemplo que deve ser rechaçado, eu repito, deve ser rechaçado, um aluno só dissesse, ó, estão apregoando o nazismo dentro da universidade. Na hora ia a segurança, ia a Polícia Federal e até o ministro da Justiça para remover. Eu concordo, eu acho que... É isso que acontece lá dentro. Deixa eu agradecer. Mas você, enquanto estudante, eu repito a pergunta, você acha que o caminho formal não deveria ter sido uma denúncia? Que talvez essa ação... Você, inclusive, gravou um vídeo antes. Isso, né? Era minha intervenção. E eu fui hostilizado após o vídeo. Era minha intervenção como estudante, como brasileiro. Não teve tapa não, só empurrão, né? Só empurrão. Tentaram tomar a faixa e me aí eu queria agradecer, Rodrigo. Ficou tirada mesmo, não se colocou não de colocaram volta. de volta. Não eu queria agradecer você ter disponibilizado esses 10 minutos, 15, aliás, passou um pouquinho, e dizer duas coisas. Todo mundo tem a liberdade de fazer da sua vida e suas ações como achar que deve fazer. Quem botou a faixa tinha direito de colocar a faixa. Se a universidade não interveio e não tirou, é porque de fato ela deve ter concordado com a faixa. Isso, ponto. Acho que você erra quando você sai do seu espaço, adentra o espaço dos outros, para tirar à força a faixa, mesmo a gente não concordando com o conteúdo que tivesse. Mas também é verdade que se a faixa fosse com outro tipo de conteúdo, ela teria sido tirada. Como também é verdade, Bruno Araújo, não adianta a gente passar aqui papinha nos olhos, que a gente sabe que ideologicamente como é que funciona o núcleo de jornalismo dentro da universidade. Não, mas uma coisa é uma então, coisa, outra coisa é ele outra coisa, Bruno. Errou. Na minha opinião, ele errou. Os fins não justificam os meios. Sim. Ponto. Não adianta aqui. Mas, ao mesmo tempo, ele desse dois argumentos aqui que são irrefutáveis. Quer fazer mais alguma colocações? Eu só queria colocar que eu não sou contra a esquerda dentro da UFRN. Eu sou contra o totalitarismo do pensamento. E eu estou lá desde 2016 combatendo isso, porque eu sofro isso. Eu não posso discutir, por exemplo, numa aula de sociologia, que eu sou contra o pagamento de dívida histórica para negro. Eu, como negro, sou rechaçado e calado por professores e alunos. Então, você vê que o pensamento, dentro da universidade, eu já fui chamado de capitão do mato, ou seja, que é um termo racista, porque considerou a minha epiderme, né, a minha pele. Então, na universidade e nos debates ideológicos é permitido crimes e ações quando convém a um lado, mas por outro lado ele diz, não, se você é branco, você já é burguês, já é capitalista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que está hoje a questão, como é que você tem visto a universidade? Tem mais alunos pró-direita também fora você, ou hoje praticamente é totalidade de alunos pró-esquerda? BG, eu vou dizer uma coisa a você. A direita, assim como saiu uma pesquisa agora... Porque Bolsonaro agride muito com o que ele fala. Isso. E muitos alunos se sentem agredidos. Mas nem toda a direita é bolsonarista. Nem toda. Eu sou obrigado a concordar por ser de direita com tudo que o presidente faz. Eu tenho sérias críticas pontuais ao presidente Bolsonaro, mas continuo defendendo o regime de governo que ele prega. Eu continuo defendendo isso. Então, na universidade, Bruno, a direita, ou as pessoas de bem ou de centro-direita, liberais, são a maioria. Só que são acuadas, silenciadas e caladas. Então quem faz zoada e gritaria e bota a faixa de comunismo, picha a universidade, aparece e acaba se aparecendo como maioria, mas não é. Eu como ex-aluno da universidade, eu preciso registrar aqui que essa é a experiência de Rodrigo. Então a experiência de Rodrigo, ela não pode ser tomada como uma referência do que é a universidade, porque eu tenho muitos amigos formados na universidade na mesma época que eu, todos não, parte deles, sim, com pensamentos liberais, com pensamentos de direita, e ninguém nunca foi silenciado. Todos debatiam com toda tranquilidade. O que talvez possa estar acontecendo hoje é em função dessa belicosidade do debate público, isso pode estar contaminando o ambiente universitário de alguma forma. Mas que fique claro aqui, que a minha experiência na universidade, e acredito que de grande parte das pessoas que frequentaram lá, não é a de Rodrigo. O que eu lamento, porque acho que ninguém deve ser silenciado naquilo que pensa. O debate público, o debate de ideias, ele é fundamental no ambiente universitário, principalmente em sua pluralidade, porque o conhecimento nasce disso.
Ok, Luiz Henrique e Cláudia, querem fazer algum comentário para a gente Bem liberar rapidinho, Rodrigo? né? Eu também discordo da atitude de tirar uma faixa, e eu queria saber por que essa comunidade que se sente calada, que se sente Oprimida, né? oprimida dentro da universidade, também não coloca não faz suas colocações dentro da universidade, até para testar se essa faixa também vai ser tirada, se esse pensamento vai ser colocado, vai ser retirado, né? Então eu queria muito ver esse tipo de situação para saber qual a posição dos alunos e da universidade daqui para frente. Nós já fizemos isso, Cláudio. Em 2016, após esse evento, nós criamos a operação... Mas recente, ou daqui para frente? 2018, por exemplo, 2018, em pleno segundo turno, fizeram um debate, dizendo, debate democrático para discutir o processo eleitoral brasileiro. E eu fui com a camisa do Brasil e disse, eu quero falar. Eles disseram, não, eu quero falar, um debate democrático. Quando eu fui falar, uma professora veio e me chamou de fascista e disse, tome o microfone dele. Eu disse, mas o debate não é democrático? Ela falou, é democrático, mas você não tem direito de falar. Eu só quero falar muito rápido. Eu acho que a redemocratização do Brasil, ela, de alguma forma, impediu nas universidades, que por si só são ambientes plurais, diversos, libertários até. Na minha opinião, nós perdemos uma chance de se aprofundar em conceitos como, por exemplo, o que é de fato conservadorismo, o que é de fato socialismo. E aí o brasileiro, gente, vamos fazer uma autocrítica, a gente adora um herói da pátria, aquele que vai chegar, seja de esquerda ou de direita. O brasileiro, lamentavelmente, nos últimos 30 anos, com a redemocratização, se acostumou muito mais a apostar em figuras que vão salvar o país, e ninguém vai salvar o país, não tem essa coisa do herói, do que discutir realmente grupos, estudos, enfim. E a universidade acabou perdendo um pouco dessa chance, assim, talvez voltando-se muito mais para uma Você também é o corrente. FRN, né, Luiz? Fiz curso de Direito lá. Jornalismo lá também? Fiz até a metade do curso de jornalismo lá. Eu tenho. A lembrança que eu tenho de antigamente, eu acho que era muito parecida com essa de Bruno. Mas ela ainda prevalece. Agora, hoje. eu concordo que. É um concordo 100% pensamento com ele. de O esquerda momento de atual maioria. deixa tudo muito mais bélico. E aí, obviamente, que um pequeno. Isso eu acho que em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Em todos os E a ambientes. universidade, obviamente, que vai Vamos ser embora, um grande gente. palco para isso. Afinal de contas, é onde se usa Rodrigo a Maker, palavra. satisfação de revê-lo. Prazer e obrigado por ter vindo aqui, cara. Obrigado, cara. Viu? Só chamar. Obrigado. Valeu, cara. Rodrigo. Olha, gente, a funerária Morada da Paz mudou de endereço. Morada da Paz agora está funcionando em frente à cidade da criança, gente. Lá na Rodrigues Alves. Estrutura nova, atendimento remoto, amplo estacionamento. E agora o Morada da Paz ultrapassou todos os limites. Você agora pode acompanhar os velórios e o enterro, Luiz, com tecnologia 4K, velho. Muito bom. Alto patamar. Uma pessoa que tá com Morada fora da do país, que pode- Quem também é alto patamar é você grávida, papai, mamãe, gestantes, poder acompanhar a gravidez com toda a estrutura da maternidade Delfim Gonzalez. Um corpo humano com os melhores profissionais para você acompanhar a gravidez, toda a gestação, equipe multidisciplinar. Não perca tempo, vá lá conhecer os planos. Até quem não tem plano de saúde pode ter acompanhamento na maternidade Delfim Gonzalez, que é a maternidade do Hospital Rio Grande. E aí, para finalizar com coisa boa, estrutura de verdade, papai, é falar da Buda Motors. Buda Motors está com a Elisvance Triton do Sport 2023 para pronta entrega em condições